Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa Master Aula número 94. Nessa aula, vamos fazer pintura em aquarela. Mas como a gente já tem feito há algumas semanas, né? Essa é a nossa terceira semana, nós estamos trabalhando com um suporte diferente para essa aquarela. Estamos trabalhando, então, com tecido. Vamos aquarelar no tecido de algodão cru e depois, para finalizar, vou fazer acabamentos em bordado. Esse tema foi pedido por vocês e a gente atendeu e está trabalhando com esse tema super bonito e está sendo super divertido a gente mudar um pouquinho também. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem uma master aula sobre esse universo do desenho, da ilustração. A gente traz várias coisas então aí para discutir dentro desse universo e muitas vezes também temas que vocês pedem muito. A gente coloca na programação. E se você não me conhece, eu me chamo Gabi Green, eu sou designer visual e sou ilustradora e dou aula há mais de 12 anos, então, desse universo de desenho e ilustração. Então, venha, assista toda quarta-feira que tem muito conteúdo bom aí para você aprender sobre desenho e ilustração. Na semana anterior, né, e nas duas últimas semanas que já trabalhamos nesse tema, eu trouxe sobre os materiais, o que você ia precisar, o que dava para fazer. E na aula anterior, na última aula, já fizemos o desenho. Então eu já planejei qual será a minha peça, como que eu vou fazer. Fiz o desenho e a gente também passou já, eu mostrei como passar para o tecido esse desenho, a ilustração, para que a gente possa fazer pintura. E na aula de hoje a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer o planejamento do que eu quero de paleta de cor para essa minha ilustração, qual é a finalidade, o objetivo, como eu quero que ela fique. Então vou fazer o planejamento, vou mostrar para vocês. E vamos fazer, é claro, a pintura. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer a pintura no tecido. Para que na próxima aula, na próxima Master Aula 95, a gente finalize esse projeto e eu vou fazer os acabamentos da minha pintura, então, com linha e bordado, tá bom? Então, vamos lá que eu vou te mostrar como eu vou fazer isso aqui. Então, vamos lá. Vamos começar e... o que eu fiz na aula anterior, gente, eu passei por um tecido que era mais grosso e lembra que eu tentei e não consegui encaixar no bastidor, eu resolvi comprar um algodão cru mais fino e vou junto com vocês passar novamente aqui, né, rapidinho para vocês refrescarem na memória aí como a gente vai fazer. Eu coloquei na mesa de luz, mas lembrando que você pode, né, passar na janela, usando o monitor, ou até mesmo reforçar bem o desenho que dá para enxergar entre o tecido, tá? Então não se preocupe se você não tiver mesa de luz. Olha como dá para enxergar, tá vendo? Isso que eu não reforcei, então se você reforçar, aí dá para ver melhor ainda. Então passa o grafite bem forte, né, e dá para ver melhor ainda. Com a mesa de luz fica mais tranquilo, então a gente já consegue enxergar claramente e planeje bem para que tenha uma sobra dos 4 lados, para que você possa fazer acabamento depois nesse tecido. Então, esse tecido a gente vai dobrar para dentro depois, fazer acabamento que fique bem bonitinho. Então, deixa essa sobrinha, não corte muito justo esse tecido. Então, planeje direitinho como vai ficar essa tua peça. E aí eu fixo aqui para que depois eu não bata e acabe perdendo, né? Aí é péssimo quando isso acontece, você tem que achar de novo o encaixe do teu desenho. Eu vou passar todo o meu desenho aqui com o grafite mesmo, não se preocupe que fique a marca, tá? Porque depois a aquarela ela vai cobrir isso, eu também vou fazer o bordado, então não se preocupe, tá? Eu tenho 2 peças que vão ser contínuas, como a gente já conversou, passei as 2, só que eu acho que vamos pintar uma na aula de hoje para que você veja, o sistema vai ser o mesmo. E eu vou esticar ela já no bastidor. O bastidor serve para deixar meu tecido esticado para a gente bordar e também depois já é um acabamento legal para a peça. Mas eu já vou esticar para poder trabalhar com aquarela sem que fique repuxando meu tecido, tá? Então eu vou deixar ela bem esticadinha. Eu gosto também, gente, prefiro molhar antes e secar o meu tecido. Por quê? Esse tecido aqui, ele já tem uma goma que dificulta a entrada da água nele e, por consequência, a aquarela. Ó, depois a gente faz o acabamento, tá? Então tem que ter uma sobra do tecido. Então, se eu já molhei meu tecido, vai ficar mais fácil da aquarela grudar aqui. Então,
Tente já molhar antes. Eu vou fazer aqui um estudo primeiro, planejar minha paleta de cor para ver quais cores eu vou utilizar. Se a gente sai testando depois da vida louca, pode ser que dê muito errado e a gente não consiga limpar o meu tecido. Eu tenho vários verdes aqui na minha paleta de aquarela e eu escolhi um que é um verde mais folha, assim, não tão vivo, para ficar meio, né, não ficar tão forte. E eu quero um contraste bem legal ali no passarinho e nas frutinhas. Eu quero ir para um laranja, mas um vermelho queimado, não quero muito vivo. E eu fiz vários testes de o laranja mais queimadinho ali, mais puxando para um vermelho que vai ficar mais legal. E eu vou nessa mesma pegada no passarinho. Vou trabalhar com esses tons de vermelho, de laranja, que são cores fortes e vibrantes, mas que vocês vão ver que quando eu começo a misturar elas e trabalhar isso no tecido, elas vão ficar menos vibrantes. Para começar minha pintura, eu vou começar, né, aquarela, como a gente faz na aquarela no papel, indo do mais claro para os tons mais escuros. Então, o que é mais claro aqui são as frutinhas, que são laranjas, né? O laranja, ele é mais claro do que o verde. Então, eu vou fazer primeiro as frutinhas, depois eu vou para as folhas e para o pássaro. A pintura a gente faz como se eu estivesse trabalhando no papel. Só que a diferença é que o tecido, ele vai ter um atrito maior. Ou seja, é mais fácil colocar aquarela no papel do que colocar no tecido, porque o tecido ele é mais áspero, ele é mais grosso, ele vai oferecer então um atrito maior. Então você precisa forçar um pouquinho mais o pincel para que de fato a aquarela fixe. Mas eu vou trabalhar da mesma forma, pensando nas técnicas. Úmido no seco, quando você quiser fazer as manchas, né, colocar ainda quanto úmido. Então, tudo isso a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou lá no papel. E aí eu vou fazer elas e olha como fica legal, como fica úmido aquele espaço ali. A diferença do tecido para o papel é que o tecido também demora muito mais para secar do que o papel. Então, te aconselho a testar bem, a verificar se secou, acompanhar ali, né, as gradações, secar com um secador. E eu decidi no meu pássaro que eu vou trabalhar então com essa variação ali que eu mostrei para vocês. Indo do amarelo para aquele laranja, indo para aquele verde. Então, vou fazer ele com a barriguinha amarela. E aí, na parte superior dele vai ser mais laranja. E ainda na cabeça dele ali vai ter mais vermelho. E talvez aqui nessa asinha dele para destacar. Porque se fosse tudo laranja ou tudo vermelho, não destacaria, né? Para vocês observarem, ó, aqui tá o amarelo tá molhado ainda e eu venho com o laranja. Olha como esse laranja começa a misturar ali com o amarelo que ainda está úmido. É isso que eu quero. Eu tenho que manter esse pássaro sempre molhado para que essas cores misturem e façam um gradiente legal. Então, ó, eu molho aqui meu laranja, continuo colocando laranja enquanto esse amarelo ainda está úmido, para que ele puxe. Então, continue fazendo uma mistura ali desses pigmentos e não fique uma transição marcada, fica uma transição sutil. Depois, enquanto estiver úmido ainda, eu quero colocar o vermelho também, para continuar misturando, como a gente viu ali na amostra no papel. A pontinha do rabo eu quero que fique mais vivo também, mais vermelho, mais forte essa cor. E aqui, ó, vou colocando mais pigmento para que fique mais escurinho. O olho dele vai ficar meio tapadinho agora, mas depois eu vou bordar esse olho dele, tá? Já aqui, para fazer a asinha, eu quero que a asinha fique destacada do resto. Então, eu preciso que seque bem o fundo, que senão, na hora que encostar, vai manchar, tá? Eu fiz umas marcas de pena ali de amarelo e vou deixar secando. Enquanto isso, enquanto eu espero secar, eu posso ir fazendo as minhas folhas, tá? Então,
eu não preciso colocar o secador de cabelo agora, porque eu tenho outras coisas para fazer e que essas coisas não se tocam, não encostam. Então eu vou pintando as folhas. Nas folhas, eu não quero que todas elas fiquem exatamente iguais, para não ficar monótono. Eu quero que elas tenham esse verde, que é um verde mais sério, vamos dizer assim, ele não é um verde muito brilhoso, é um verde mais folha mesmo, um verde um pouco mais escuro, mas eu vou colocar algumas manchas amarelas, algumas manchas de verde mais escuro ainda, porque a folha ela não é, né, homogênea a cor dela, não é o tempo todo da mesma cor. Sem falar que existe também aqui a iluminação, por exemplo, o passarinho tá tapando ela, enfim. O legal aqui do bastidor é que você pode ir girando para não encostar ali naquele passarinho que tá molhado, tá? Então você pode ir rotacionando para favorecer aí a tua pintura e que você não encoste também ali onde não é para você encostar. Eu coloquei ali, por exemplo, mais pigmento na parte de baixo, na parte de cima da folha ela tá brilhosa, tá recebendo iluminação. Tudo isso a gente faz enquanto essa folha tá úmida. Você aproveita enquanto ela tá úmida, vai fazendo manchas, colocando mistura de outras cores, né? Eu tô colocando aqui verde mais claro, um verde mais escuro, um pouco de amarelo para ficar, né, um pouco queimada ali aquela folha. Eu gosto de colocar mais escuro na pontinha da folha e na base dela também. Eu acho que dá um charminho na folha. Se você ficar com dificuldade de espalhar o pigmento, você pode molhar bem a base antes também, só a base da folha, por exemplo. Ó, coloquei um pouco de ocre aqui, para essa folha ficar um pouco mais, né, tá como se ela estivesse no estágio final dela. Lembrando que quando a aquarela seca, ela fica um pouquinho mais clara do que você está vendo aí. Vou colocar aqui ó, um verdinho mais escuro na base e na ponta de cima. Olha como fica legal. Aí ela começa a esparramar isso e ela vai ficar manchadinha, dando a impressão, né, de ser uma folha mesmo em movimento. Senão ela fica muito dura se a gente faz ela toda da mesma cor. Fica muito monótona, muito homogânea. Colocando mais escuro na ponta, mais escuro na base dela. Agora eu deixei secar bem sequinho tudo, para que eu possa. Olha como fica mais claro, né, gente? Clareia bastante a hora que ela seca. Para que eu possa passar aqui, ó, o vermelho e laranja, porque se eu passasse com tudo úmido, ia esparramar ali, né, pro passarinho. Então eu quero que ela fique bem destacada. Então eu vou fazer com ela úmido no seco. Aqui eu tô testando um pouquinho esse vermelho, né, para não tacar o negócio assim e dar tudo errado. Aqui eu coloquei mais vermelho no passarinho, só que como ele tava muito seco ali, gente, eu molhei antes, ó, para não ficar duro, senão fica marcado. Então eu molhei antes só com água e eu quero umas manchas assim, como se fosse aqui do pescoço do pássaro. Então onde eu quero passar para não ficar marcado, eu molho. E aí faço assim, ó, umas linhas e ele vai esparramando esse vermelho, porque tá molhado. Se você passar seco, vai ficar duro, vai ficar muito marcado. Ó, eu consigo retirar também, assim como a gente faz no papel, retirar ali o que é, o que ficou a mais, se ficou muito forte. Para fechar, eu vou fazer um marrom bem quente que eu tenho aqui, ou seja, um marrom que não é muito desmaiado, assim. É um marrom que ainda tem um pouco de vermelho e ele fica um marrom mais quente, mais vivo, para esse galinho aqui. Esse galho é o galho principal que ele vai encontrar com o próximo bastidor. Então, eu tô pintando ele em aquarela ao invés de bordar ele, porque ele é mais forte. E aí eu não preciso bordar todos eles. Eu vou decidir depois o que que eu vou bordar aqui para fazer esse acabamento. Fazer o pezinho aqui do passarinho também, marronzinho. Um outro tipo de marrom para dar uma diferença ali, né? Não parecer que ele tá colado na árvore. E vou pintar aqui, gente, e queria mostrar muito para vocês, ó, que quando a gente tá trabalhando no úmido e vem pro úmido de novo, olha ali, tava úmido o rabinho ainda, sabe? Aí ele puxa e entra cor. Agora eu vou tentar limpar aqui. Coloquei bastante água para dissolver isso e tô tirando aquele verde.
Vou ter que pintar isso depois, o rabo estava molhado ainda e entrou o verde um pouquinho ali. Consegui remover, então ali eu vou deixar. Aqui ainda tem algumas manchinhas e eu tô colocando só água, para dissolver essa mancha. Não quero manchado assim, eu quero que fique bem, com uma transição suave nesse pássaro. E aí, para fechar, depois eu vou fazer essa folhinha e vou deixar secar tudo bem seco, para poder, na nossa próxima aula, eu fazer o acabamento, então, com bordado. Então, eu te vejo na Master Aula número 95 para a gente finalizar esse projeto de aquarela e bordado. Até a próxima. Beijo!